Então, bom dia para vocês aí. Deixa eu só abrir o slide aqui. Paloma, Oi, na última aula a gente falou foi lesões musculares, não foi isso? Só me relembra. isso. A gente parou nisso, né? Beleza. Então hoje eu vou já iniciar a falar de algum esporte específico. Vou começar pelo CrossFit. Vou abrir aqui para vocês. Veja se aparece o slide aí para vocês. E aí, Júlia, que conseguiu entrar agora. Não se aperreie assim, a prova nessa disciplina não vai ser agora, tipo, vai ser mais para frente, eu vou fazer uma atividade com vocês, que é uma nota final, uma nota única, tá? E aí as aulas anteriores, não sei se tu já conseguiu assistir, Júlia. Não, professor, ainda não consegui assistir, não. Mas Não, está aparecendo para mim no chat já que estão gravadas. Aí eu vou todas rever aí. Aí elas. eu peço que você reveja isso exatamente, e que qualquer dúvida pode me perguntar no privado ou em outras aulas, certo? Mas que vai dar tudo certinho, você vai conseguir acompanhar, acredito que sim. Agora vai. Tá? Beleza? Obrigada. Beleza. Nada. E aí, pessoal, a gente entra no contexto, então, o que é que a gente já falou até então, né? Só para situar, inclusive, nossa amiga. A gente falou sobre a parte de monitorização das lesões. Então, imagine assim, vocês, né? Eu gosto de esportiva, cai no contexto, o exemplo hoje aqui, o CrossFit. Cai num box de CrossFit ou cai em algum esporte específico, voleibol, futebol, vou trabalhar com algum grupo. O que é bem importante que o fisioterapeuta tem que fazer no primeiro momento é, primeiro, entender quais são as principais lesões que acontecem naquele grupo. Então, fazer uma monitorização, uma avaliação geral com o grupo para saber o que é que acomete mais, que segmento é mais frequente, se é membro inferior, membro superior, qual a articulação. E aí, dentro disso, verificar também a carga de treinamento desses atletas, se está uma carga muito alta, em relação, né, à capacidade dele física, se a demanda está muito grande, tentar regularizar isso junto com a equipe médica e a equipe técnica, né, de preparação física. Aí, numa aula anterior, né, a gente começou a falar sobre uma lesão bem frequente nos diversos esportes, que é a lesão muscular, que aí eu vou ter os estiramentos, vou ter as rupturas, e aí a gente entra para o contexto do CrossFit agora. Então, em cada atividade física que você vir a trabalhar ou, na verdade, conhecer, é muito importante que você conheça o gesto motor daquele esporte. Então, na aula de hoje, inicialmente, eu vou falar sobre movimento em si, do CrossFit, como é que funciona a estrutura da aula, tudo, para poder a gente entrar e falar das intervenções que podem ser feitas. Porque as intervenções que possam ser feitas, né, de tratamento vai depender muito da nossa análise de movimento, de como que esse atleta está em relação à função, certo? E aí, particularmente, esse assunto, para mim, é um assunto muito legal de falar, porque hoje em dia é a minha realidade, né? Eu atendo os atletas de CrossFit hoje, trabalho com isso, tive experiências anteriores, porque a Júlia não chegou a ver, né, o primeiro dia que eu apresentei um pouquinho da minha história, mas eu trabalhei com voleibol, né, masculino, na Superliga 2012, e 2013, com basquete feminino, a gente foi campeão brasileiro, né, campeão invicto na Liga Nacional de Basquete 2013. E aí, hoje em dia, no CrossFit, né, eu consegui fazer uma parceria com o box de Camaragibe, o Camará CrossFit. E aí, hoje em dia eu sigo nessa parte. Certo? Então, para mim é tranquilo falar sobre esse assunto, que é o que eu vivo na realidade. Também, uma vantagem que aconteceu para mim foi o fato de eu poder treinar o CrossFit. Então, eu entendo hoje em dia o gesto, o motor que o atleta faz, porque eu também faço. Então, isso fica fácil também de entender a reabilitação desses atletas. E aí, o que seria o CrossFit em si? CrossFit tem muito aquele mito, né? Que o pessoal pensa. Não sei se vocês pensam igual. Alguém já chegou aqui a ver o CrossFit ou fazer uma aula ou algo do tipo de vocês aí? Vocês três têm alguma ideia do que é o CrossFit? Pode falar, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Normalmente, professor, eu não acompanho, não sei muito o que acontece lá, não. No CrossFit, não. Eu conheço gente que faz.
Mas Entendi. saber, É, acho que eu- não. assim como eu perguntei para as outras meninas, deixa eu te perguntar, tu gosta de fisioterapia esportiva ou é algo tipo assim, eu tô pagando porque eu preciso pagar, mas na tua realidade, ou tu gosta da área também? Rapaz, eu acho interessante, mas não me despertou muito. Entendi. Não, eu só tô fazendo essa pergunta altamente sincera para saber assim, porque eu digo porque, por exemplo, eu tô dando essa disciplina agora de manhã e à noite. Na turma da noite, por exemplo, ninguém quer nem saber de esportiva, tá pagando porque precisa. Então é muito engraçado você dar aula para alguém que não curte o assunto, porque não necessariamente, talvez ou não, seja interessante para as pessoas. Eu estou tentando fazer ao máximo ficar interessante, mas quando a pessoa não gosta é meio complicado. Por isso que eu estou perguntando, só para nortear. E aí as outras meninas, Keila e Paloma, chegaram a ver já a CrossFit, já conhece alguém que faz, como a Júlia falou? Tem alguma ideia ou nenhuma ideia? Podem falar, vocês estão falando Acho super. que acho que atualmente, professor, não tem uma pessoa que não conheça alguém que faça CrossFit, né? Mas aí uma coisa é verdade, é conhecer alguém que faça. Outra coisa é a gente entender de fato o esporte, porque assim, não sei se era o pensamento de vocês, mas já foi o meu, por exemplo, antes de conhecer a modalidade, né? De meio que ter aquele preconceito assim, o CrossFit, porque a gente ouve muito isso, né? CrossFit lesiona, CrossFit pega muito peso, é muito exagero. E assim, você vai ver que não é a realidade 100% das pessoas que praticam CrossFit isso. E sim aquele louco que quer botar peso exageradamente. É culpa da pessoa que faz e não do esporte em si. Porque o esporte ele é altamente seguro. Você vai ver alguns dados que eu vou mostrar aí mais para frente. O CrossFit lesiona, inclusive, menos do que o futebol, menos do que o rugby, menos do que alguns outros esportes. Então não é que é culpa do CrossFit em si, mas ele carrega essa cultura, esse peso de sofrer, né? Porque machuca. Não é bem por aí a realidade quando você passa a conhecer. Por exemplo, eu hoje em dia pratico CrossFit já tem mais ou menos um ano já de treinos assim e nunca tive uma lesão muito importante, nunca nem no início ainda umas dorezinhas musculares, mas mais por uma questão de adaptação, porque eu não estava fazendo atividade física fazia uns 2 anos mais ou menos. Mas é, hoje em dia não sinto nada de lesão, para dizer assim, estou lesionado por conta do esporte. Muito difícil. E a gente tem que também entender no CrossFit que tem dois contextos. Tem o contexto do indivíduo que pratica atividade física, que usa o CrossFit como atividade física, é uma abordagem, e tem o indivíduo que pratica o CrossFit como esporte. Então faz competições, campeonatos, que é quando a gente chama assim, vou escrever aqui no chat. O Keila entendendo nada de CrossFit. Entendo nada, entendi. Eu entendi que não estava entendendo nada do que eu estava falando. O praticante inicial de CrossFit, aquele que faz por lazer, ele é chamado de scale. E o praticante esportista, aqueles de elite que compete a alto nível, é chamado de RX. Botei aqui no chat para vocês. E aí, o CrossFit em si, o que é o CrossFit? Na verdade, o nome CrossFit é uma marca registrada. Você vai ver que para você utilizar esse nome CrossFit, você tem que se filiar à marca CrossFit, que é a marca dos Estados Unidos. E os boxes que são filiados, eles pagam a franquia, digamos assim, eles, né, assumem uma franquia para poder botar no seu box. Porque o CrossFit é um tipo de programa de trabalho de reabilitação funcional. É como se fosse um treinamento funcional, só que de maior intensidade, certo? Que trabalha força e condicionamento com o objetivo de preparar um condicionamento físico amplo, geral, inclusivo, buscando criar um programa que melhor prepare os praticantes para enfrentar qualquer desafio físico. No CrossFit se é falado que trabalha as 10 principais valências físicas do indivíduo, dentro de força, resistência, condicionamento, em diversas outras coisas. E aí, o CrossFit ele é um movimento funcional, constantemente variado. Isso eu achei super interessante quando eu entrei para fazer, porque assim, quando você é aluno do CrossFit, né, começa a fazer as aulas, nenhuma aula é igual, todo dia que você vai treinar. Se você treinar todos os dias, obviamente, porque assim, no início eles te indicam, inclusive, você treinar numa média de 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, porque
no início você sente muito. Eu lembro da primeira vez que eu fui fazer o CrossFit, foi muito engraçado. Foi eu e a esposa foi fazer. A gente chegou no primeiro dia lá, foi começar o treino era dividido em 3 etapas. Eu vou falar disso mais para frente, mas existe a parte do aquecimento, que aí vai entrar um trabalho muito legal da fisioterapia, que dá para trabalhar a mobilidade e tudo mais. Depois desse aquecimento, tem uma parte de treino de técnicas específicas, técnica para levantamento de peso, técnica para subir corda, para se pendurar na barra, para fazer os movimentos do CrossFit em si. E depois é que começa o treino propriamente dito, que é chamado de WOD, Workout of the Day. Workout of Day, que é o WOD. E aí, isso tudo, essas 3 etapas compõem mais ou menos 1 hora aí de treinamento, mas o WOD geralmente é mais curtinho, 25 minutos, 20 minutos, 15, em que o atleta vai estar, né, em alta intensidade de movimento. É um programa de treinamento que inclui exercícios de powerlift, levantamento olímpico, né, o LPO, levantamento de peso, exercícios ginásticos, exercícios cardiorrespiratórios, é esse tripé, né, cardiorrespiratório, ginástico e o levantamento de peso, pliometria, movimentos, né, de saltos, corrida. Então trabalha esses 3 âmbitos aqui, ó, como aparece para vocês. Condicionamento cardio, né, então vai ter corrida. Aqui no Brasil eu não vejo muito a parte de natação, mas se você for ver vídeos de CrossFit americano, o pessoal faz também a parte de natação. Tem os movimentos ginásticos, exatamente seguindo a ideia da ginástica mesmo. Para você ter ideia, lá para a região de São Paulo tem um ex-ginasta, né? Um ginasta ainda, Arthur Zanetti, não sei se você lembra dele, foi campeão olímpico e tudo mais. Ele abriu um box de CrossFit. Então ele utiliza o CrossFit como um elemento para treinar os movimentos da ginástica, no caso. E tem a parte que é mais temida pelas pessoas que não conhecem o CrossFit e se acha que lesiona por conta disso, que é o levantamento de peso olímpico, em que não é assim como a pessoa pensa, você não já vai começar pegando 1 milhão de cargas, na verdade você vai começar inicialmente pegando um PVC para treinar, talvez para entender primeiro o movimento, ou no máximo só a barra. Eu passei um tempão treinando só com a barra e o máximo de peso que eu cheguei a colocar nos movimentos 5 e 5 quilos em cada lado. E tá bom demais para mim. Eu não pretendo aumentar nem tão cedo isso, porque na verdade eu estou priorizando a qualidade do movimento, no meu caso, do que carga. E a gente tem que entender isso. Se a gente conhece nosso corpo, respeita o nosso corpo, a gente não vai lesionar. Muito difícil. Sim, antes da gente seguir, deixa eu só lembrar uma coisa que pediram para informar para vocês. Não sei se vocês já viram. Mas, vocês chegaram a ver isso aqui? Alguém mostrou para vocês essa foto? Aparece para vocês? Sim ou não? Mostraram. Sim. Tem, eu acho Mas que só para de noite. relembrar aí, né, a questão da Estácio com você está com alguma dificuldade financeira, temos condições especiais para você entrar em contato, né, quem precisar, certo? Aí só para relembrar. Mas vocês já viram, maravilha. Então deixa eu voltar com o slide. Tudo bem até agora, pessoal? Alguma dúvida do que eu estou apresentando para vocês? Ou tá tranquilo? Pessoal? Por mim tá tranquilo. Beleza, então. Aqui, tá, tava nessa parte. E aí, a metodologia do CrossFit em si, ela é guiada, né, no trabalho de condicionamento metabólico. Então, vou ter atividades incluídas dentro do processo. É como se diversos esportes estivessem incluídos dentro do CrossFit. Então, vou ter existir em alguns boxes que tem bicicleta para fazer movimento, né, do ciclismo, tem a parte de corrida, então você correr fora do box. Como eu falei para vocês, nos Estados Unidos, porque o criador foi um ex-ginasta, é o Glassman, que está aqui ó, na citação. Tem a parte de natação também, dentro do mar ou numa piscina e tal. Aí tem gestos do remo, da patinação, isso fora, né? No Brasil, ciclismo, corrida é bem frequente. Essas atividades devem ser realizadas em diferentes comprimentos e níveis de intensidade. Vai depender muito do cliente, do atleta ou do praticante de CrossFit. E trabalha muito no sistema aeróbico e anaeróbico, principalmente com predominância de atividades anaeróbicas, atividades de explosão. E aí o levantamento de peso, né? Esse tipo de movimento,
está dentro do contexto do esporte olímpico, né? Levantamento de peso olímpico. E aí o CrossFit trouxe para dentro da modalidade, né? Adaptou algumas coisas. E aí inclui os movimentos. Aí todo movimento no CrossFit, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês agora aqui na sequência. Eles são em inglês, mas com o passar do treinamento, inclusive quando o coach vai botar lá na parede a sequência dos movimentos, do treino, todos os nomes são em inglês. Mas de tanto você praticar, você já conhece e começa a entender quais são os movimentos. Inclusive, é bom você conhecer, né, como fisioterapeuta, porque assim, o cliente vai chegar para você, né, o cliente, deixa eu aparecer aqui para vocês me verem. Dá para vocês me ver aqui? Apareço para vocês. Pessoal? Sim, professor. Quando o cliente, né, do CrossFit, o praticante, vai chegar para fazer o processo reabilitativo com vocês, vai fazer o tratamento da fisioterapia, pode ser que ele já chegue falando o nome dos movimentos. Olha, eu fui fazer um overhead squat, ou fui fazer um clean, snatch, não sei o quê, e aí lesionei naquele movimento, doeu meu ombro. Aí você, oi? O que é que ele está querendo dizer com isso? Então, assim, é muito importante que você, não, obviamente, você vai saber todos os nomes decorados, mas alguns movimentos mais principais, assim, que aparecem muito nos treinamentos de CrossFit em si, é bom você entender, ou saber o que é um burpee, saber o que é um clean jerk, saber o que é um pull-up, os movimentos. Porque talvez o atleta, né, o cliente, vai te apontar, né, que lesionou naquele determinado movimento. Quando ele faz o movimento, se ele não te falar, se ele fizer, obviamente você vai entender o movimento, mas se ele falar pelo nome do movimento, você não associar, aí é bom, às vezes, o físio treinar também, porque ele vai saber que tipo de movimento é aquele que ele está falando. Isso é importante a gente estar atento. E aí, voltando para cá, e aí eu tenho movimentos como, por exemplo, clean, vou mostrar o que seria o clean, o que seria jerk, snatch, levantamento terra, que é o deadlift, agachamentos, no CrossFit também tem muito agachamentos. Então, é muito comum, vai aparecer um slide aí falando da epidemiologia do CrossFit, né, as principais regiões de lesão. Você tem muitas lesões nos ombros, também pelo mecanismo de levantamento de peso, você tem muitas lesões na coluna lombar, em joelho, por conta dos agachamentos, mas também é dito que é muito frequente, na verdade, o indivíduo ter lesão, porque ele já vem com lesões prévias, não necessariamente porque ele lesionou no CrossFit. Tá? E aí o levantamento olímpico constrói força, velocidade, potência, flexibilidade, bem como coordenação, agilidade, precisão e equilíbrio nos movimentos. Aqui é falando da estrutura do treinamento, como eu estava dizendo para vocês. O CrossFit ele é seguido por, primeiramente, o aquecimento e treino de mobilidade, e que aí entra muito bem o trabalho da físio, quando a gente fala na questão preventiva em si. Então, por exemplo, nessa parte aqui, se conversado juntamente com os coaches, o fisioterapeuta pode participar desse processo de aquecimento, então ser o profissional a fazer ou passar para o coach que tipo de exercícios seria importante para os praticantes lá do box que você trabalha. Lembra que se foi feito antes o trabalho de monitorização, toda uma avaliação, fica mais fácil de propor alguns exercícios aqui nessa fase de aquecimento, de mobilidade. Então o fisioterapeuta pode montar uma cartilhazinha para cada indivíduo que atenda, ou fazer um trabalho global com os alunos lá do box. Inclusive, o ser dono do box geralmente é os educadores físicos, que são os coaches, que acabam sendo os proprietários do box. Mas, por exemplo, hoje mesmo à noite eu vou fazer uma live com um colega da Bahia, que é o Arivan. Arivan, ele é membro do SONAF, e ele é um sócio proprietário, juntamente com outros colegas, de um box de CrossFit lá em Salvador. Então, assim, pode acontecer de fisioterapeutas também serem, mas ele não é quem dá as aulas, ele tem os coaches que dão as aulas, que geralmente é o educador físico, mas ele trabalha e é dono de um box, por exemplo. E aí, depois desse trabalho de aquecimento e mobilidade, vai ser treinada uma técnica específica, né, de alguma coisa, talvez treinar para esse indivíduo fazer um movimento ginástico de uma maneira melhor, na argola, ou no próprio chão, ou na barra, exercícios de corda, dependendo da semana e do treinamento planejado pelo coach. E na sequência, o WOD. O WOD é Workout of the Day, ó, como está aqui escrito, que é o treino do dia. E que aí vai ser feito esses exercícios, realizados numa média, geralmente de 5 a 20 minutos, o WOD, mas o restante do treinamento, né, vai ficar nas outras questões.
tanto de aquecimento quanto da técnica. E aí alguns odds marcam aí alguns odds podem ser tanto com uma tarefa específica para ser concluída essa tarefa no menor tempo, e aí isso leva o nome de EMON, o nome do treinamento, porque é uma tarefa no menor tempo realizada, e outros conta a maior quantidade de rounds. Rounds seria o seguinte: imagina assim que nesse WOD eles passam para vocês 5 exercícios diferentes. Quando você conclui, cada vez que você conclui os 5 exercícios, eles consideram um round. Então, quando você consegue fazer todos esses exercícios, aí é um round, aí vai para outro round, você vai repetir de novo os exercícios. Aí, quando ele te propõe um treinamento que você vai fazer durante um tempo determinado, exemplo, 20 minutos, a maior quantidade de rounds possíveis é que você vai repetir esses exercícios a maior quantidade de vezes que você conseguir. Ele chama esse tipo de treinamento de AMRAP, é o nome, né? Mas isso faz parte do WOD. É nomenclaturas que vocês vão se adaptando dentro do CrossFit. Assim como no vôlei vai ter nomenclatura específica, no basquete nomenclatura específica, no futebol, né, em cada modalidade. Tudo bem, pessoal? Quanto a isso, claro ou não? Tá sim, professor. Ou já tá naquela fase, tá dando sono já, não tô aguentando ouvir mais isso aí. Ou tá de boa? Tá tranquilo. Beleza, então. E aí, o fisioterapeuta esportivo, dentro desse contexto, ele é o profissional que vai atuar não só na reabilitação dos atletas do CrossFit, mas também na questão preventiva, então, fazendo exercícios específicos, propondo para o atleta corrigir alguma demanda que está em defasagem. Aqui era mais falando disso no contexto do fisioterapeuta esportivo, de maneira geral. Então, a atuação preventiva é importante, né, verificar, e alguns atletas vão treinar com algum tipo de material específico, algum equipamento, como, por exemplo, joelheira, alguma palmilha específica, tornozeleira, para as mãos, alguns para fazer a parte de levantamento de peso ou na barra, eles utilizam o que chama de grip, que é como se fosse uma luvinha para as mãos, para não machucar, porque assim, tem muitos atletas de CrossFit que treinam sem luva e acaba que ficam ou com muitos calos nos dedos, por conta da barra, ou acaba até abrindo os calos nos dedos, ficam as feridas nas mãos. Já tem pessoas, por exemplo, eu chego a usar umas luvas, algumas coisas, então minha mão já não é tão calejada assim, machucada, e usam esse grip para tanto facilitar a pegada da barra, para não ficar uma pegada escorregando da sua mão. Outras pessoas usam magnésio também. Lá no box, no cantinho, às vezes tem magnésio, a pessoa coloca nas mãos para poder fazer o movimento na barra. Então, pode existir alguns equipamentos. Também em relação ao movimento, vou mostrar os vídeos já já. Alguns movimentos com a barra você tem que ter uma hiperextensão de punho, e aí alguns pacientes podem sentir dor nesse punho, e aí alguns clientes usam também uma munhequeira na mão para poder melhorar essa questão de mobilidade do punho, que tem pessoas que não têm essa frequência, né, de fazer essa hiperextensão de punho, que vai acontecer nos movimentos do CrossFit. Aí, dependendo do problema que o cliente apresente, né, no pós-operatório, também dá para se fazer CrossFit, cirurgias, a depender, claro, de como foi essa complicação. Vou dar um exemplo. Tem um boxe em Casa Forte chamado Manguetal, o nome do boxe, que tem um cara lá que o nome dele é Júlio Romangueira, um atleta lá. O Júlio Romangueira, ele simplesmente está entre os 10 melhores atletas de CrossFit do Brasil. E esse cara, o que é que aconteceu? Durante, né, um tempo, ele fazia CrossFit, ele sofreu um acidente e fraturou os 2 maléolos, só para você ter ideia. Ele ficou de cadeira de roda, e na cadeira de roda ele fazia exercício do CrossFit na parte superior, até que fez a reabilitação de fisioterapia, voltou a treinar, e hoje em dia ele tem condromalácia grau 4 nos 2 joelhos. E mesmo assim, se você vê o cara treinando, o cara pega peso, o cara agacha, o cara faz tudo e não tem assim uma limitação tão grande. Ele consegue treinar. Inclusive o CrossFit é uma atividade que mantém ele bem. Ia ser bem pior se ele não fizesse nada. Então entenda que assim, algumas patologias aí que a gente, né, ouve falar, isso aí não dá para fazer exercício, não necessariamente, tá bom? Esse exemplo é um. O cara com fratura nos 2 tornozelos e com condromalácia grau 4, no nível bem grave, né, de joelho, e ele consegue fazer tudo de forma tranquila.
E aí eu vou pensar depois nos tipos de tratamento, né, que eu vou falar mais para frente isso para vocês. Em relação também a artigos científicos, por exemplo, hoje em dia está se estudando um pouco mais o CrossFit, né, então estão saindo mais algumas publicações sobre. Uma vez ou outra, por exemplo, alguns alunos que me procuram para TCC, eu já coloco também como tema de TCC. Alguns alunos meus estão desenvolvendo trabalho em cima do tema CrossFit. A professora, por exemplo, Eduarda Moretti, já fez um TCC voltado para CrossFit para ver pacientes mulheres se o CrossFit podia ter alguma relação ou não com quadros de infecção, incontinência urinária, né, perda de urina pelo esforço. Então, surgem trabalhos aí em cima disso. Então, e também por ser um esporte novo, começa-se a avaliar, né, estudar o perfil de lesões de praticantes de CrossFit. Isso eu vou deixar para falar mais do perfil quando aparecer a parte da epidemiologia, que eu vou falar mais para frente. Então surgem estudos novos, 2018, 19, 17. O CrossFit veio surgir inicialmente nos Estados Unidos por volta dos anos 2000, então é novo. Aqui também, quando você não encontrar o nome CrossFit diretamente nos estudos, porque o nome CrossFit é uma marca registrada, você pode encontrar como Weightlift, que quer dizer levantamento de peso olímpico. Você pode encontrar como HIIT, que é a parte de movimentos cardio. Você pode encontrar com outras nomenclaturas. Aqui a análise esse estudo aqui, um estudo de caso, vem na análise de movimento do atleta durante a execução do movimento lá do CrossFit. Isso aqui é o overhead squat. Overhead seria o levantamento de peso acima da cabeça. Squat é toda vez que tem agachamento. Esse aqui é overhead squat. E aí você fazer essa análise de movimento. Então, veja, existem hoje em dia estudos científicos que fazem essa análise do movimento do atleta. E você vai ver que o movimento do atleta, para fazer esse levantamento de peso, olha aqui o cara que está só com a barra, inicialmente a gente começa assim, né, para entender o movimento primeiro, ele acontece muito mais do tronco, o tronco é que faz essa barra elevar, do que propriamente o membro superior. Embora quem vai sustentar a barra em cima depois é o membro superior. Você vai ver nos vídeos que eu vou mostrar para frente, da própria CrossFit, a CrossFit tem um site específico, né, como eu falei para vocês. Essa parte aqui, ó, que a barra passa por entre o tronco, essa primeira foto, até subir, o movimento todo que acontece é desde o membro inferior. Vê que ele está na ponta dos pés, e essa projeção para cima acontece com o movimento do quadril. Então, por isso que é importante o fisioterapeuta, nesse contexto, avaliar quadril, tornozelo e pé, não só o membro superior. Aí, esse movimento aqui é o overhead, e aqui é o clean, em que a barra fica sobre a parte do peitoral, né? Sobre o pescoço, né? Próximo do pescoço. Então, tem alguns outros estudos, ó, Jornal de Biomecânica, verificando, né, essa questão do levantamento de peso, e essa análise de movimento desde a saída do solo até erguer o movimento. Ó, veja o quadril aqui ó, na foto, como que ele estava posicionado, e ao final, ó, esse jogo de quadril para frente, né, essa anterioridade pélvica para jogar o peso para cima. Aqui outra revista também, ó, estudos que vão começando a surgir, também ó, analisando o movimento desde o peso no chão até a elevação do peso. Então veja como o quadril estava posicionado aqui ó, no desenho A, depois quando ele chega a ser posicionado no desenho C, ó, bem mais anterior, aí depois o controle do tronco, a elevação com o braço até a manutenção em cima do peso. Outra aqui, a relação de força muscular e desempenho no levantamento olímpico em praticantes de CrossFit. Vê que esse nomezinho CrossFit está com Rzinho em cima, de royalty, que é uma marca registrada. Então, outro estudo falando também. Então, tem alguns estudos sendo publicados hoje em dia sobre a temática CrossFit. Está se estudando mais. E aí, aqui, eu gosto dessa figurinha, né, eu coloquei no slide, porque fala da epidemiologia do CrossFit, os locais que têm maior lesão, né, regiões. E, principalmente, a gente tem mais lesões relacionadas a ombro, em primeiro lugar, segundo lugar, coluna lombar, e terceiro lugar, joelhos. E aí, os ombros lesionam uma média de 38,6% das pessoas, né, tem lesões no ombro. E eu tenho alguns fatores de risco que podem fazer esse indivíduo lesionar mais. Quanto mais horas de treino ele faz, semanal, quanto mais alto esse indivíduo, quanto mais massa corporal ele tiver e quanto mais anos de prática, pode favorecer ele ter mais lesões ou não.
As lesões geralmente aparecem mais em período competitivo, 40% das lesões acontecem em período competitivo. Homens têm uma tendência maior de machucar mais do que mulheres, porque acabam botando mais carga. 31,91% de homens machucam, mulheres 20,62%. Só que você vai ter uma média de lesões de 20 a 31% por 1.000 horas de treinamento. Então, a cada 1.000 horas é que você vai ter um percentual desse. E lesão em não competidores apenas 19%. Dentro disso, também se viu que as regiões mais acometidas, falei para vocês, né? Ombro em primeiro lugar, colo lombar, joelhos, depois vem perna, quadril, punho, cotovelo. Então, assim, é muito interessante saber isso, justamente para se pensar em que trabalho preventivo a gente pode fazer, e não só já pegar os atletas e já ir tratando, fazendo trabalho preventivo. E em relação às lesões que são mais frequentes, vai casar bem com a aula anterior que a gente deu. Ó. Em primeiro lugar, eu tenho as lesões musculares, ó, de 45% das lesões são lesões musculares, então bate com a aula que a gente deu anterior, embora eu falei mais de futebol na outra aula, mas porque acontece muito mais, ó, lesões musculares. Na sequência, 24% dores nas articulações, ó, lesões articulares, depois tendinopatias, 12%, aí vem contusões. Então, ter um prognóstico disso, uma ideia geral disso é interessante. A dor na região tibial, luxações depois, fraturas por estresse, fascite plantar mais abaixo, mais alto, principalmente lesões musculares e articulares. E aí, tendo uma ideia disso, você consegue montar um bom programa de tratamento, quando a gente for falar de intervenção. Tudo bem até agora, pessoal? Pessoal, vocês estão por aí ainda? Júlia, Keila e Paloma? Tá ok. Sim. Beleza, então. E aí eu tenho que entender os movimentos. Lembra que eu falei para vocês que o nome dos movimentos são todos em inglês e é interessante eu estudar. Se você entra no site da CrossFit ou se você vai no YouTube, tem um canal lá da CrossFit que tem uma média de uns 150 exercícios, movimentos, lá com vídeos da CrossFit, e que você entende e ele explica, tá em inglês aqui a explicação, mas você visualizando o movimento dá para você entender o que acontece. Esse movimento, por exemplo, é chamado de back squat. Back porque a barra está por trás da cabeça, e squat porque ele vai fazer um agachamento com essa barra nessa posição. Observe o movimento. E veja que vai aparecendo aqui a explicação ao lado, embora está em inglês, né? Mas o que é que você tem que se preocupar aí com esse indivíduo na hora do movimento? Como é que está o alinhamento do tornozelo com o joelho? O joelho não pode estar muito à frente da linha do pé. Um bom alinhamento do tronco, esse tronco não está muito para frente, muito cifótico. Um bom alinhamento do quadril, da cabeça, durante a execução do movimento. Ok? Deu para entender esse? Aí tem o back squat. Tem, ó, esse aqui é o clean, que ele vai trazer na altura do peito aqui a barra, ó. Veja o movimento. Ó, não sei se deu para você ver, é passar rápido o movimento. O impulso que ele dá com o quadril para poder a barra subir, ó. Deixa eu botar em câmera lenta aqui. Ó, ele chega, nesse trecho aqui, ó, ele dá uma jogada com o quadril para a barra poder subir. Observa que é rápido. Vou colocar aqui para vocês. E aí veja que ele faz essa recepção da barra na região peitoral, aqui, ó, e ainda agacha, certo? Aí existem as fases de treinamento. Se isso aqui fosse ser treinado, né, naquela parte do treinamento da técnica, vamos treinar a técnica de clean hoje. Você ia ficar um bom tempo primeiro fazendo essa elevação até o peitoral, para depois, por último, juntar e fazer esse agachamento. Ele ia dividir esse movimento em etapas. Aqui no vídeo,
você vê que ele faz o movimento completo, desde lá de baixo até o agachamento. Durante um treino de técnica, ele vai treinar cada parte do movimento. Essa parte de levantar o peso aqui do chão até chegar no peitoral, depois a parte do agachamento, separadamente. Certo? Esse é o fim. Burpee. Burpee, considerado por muitos que treinam CrossFit, um dos piores exercícios, porque sua e cansa até a alma isso aqui. Que é um movimento simples, sem peso, mas que você vai descer até o chão e subir. Vê o movimento. Imagina você fazer isso umas 50 vezes, umas 80 vezes, subindo assim, 40 vezes. E aí? É fácil? Esse geralmente a galera usa quando alguém chega atrasado no treinamento, porque tem toda uma regra, né, nos treinamentos, comportamento dos alunos e tal, acaba fazendo isso como prenda. Ah, chegou atrasado para aquecer, paga tantos burpees e tal. Acontece muito isso. Esse aqui é o deadlift, um levantamento terra que ele vai trazer até a região do quadril. Esse geralmente trabalha muito lombar. Alguns clientes sentem, né, que não encaixam bem a lombar nesse movimento, sentem dor na lombar, na execução. Veja que ele mantém a coluna reta aqui, ó, quando agacha, ele tem que manter essa coluna reta. Em nenhum momento ele curva a lombar. Ó, como está aqui, ó, lombar curva mantida, ó, manter a curvatura lombar. Certo? Aí aqui está com peso até leve. Nesse deadlift geralmente se coloca um pouco mais de peso. Esse outro exercício chamado, ó, aqui ele era back squat, então peso a barra por trás da cabeça. Esse aqui a barra está à frente da cabeça, então é o front squat. Então essa barra vai estar aqui. Para algumas pessoas sem o peso, como está no exemplo. Para outros já vai ter o peso associado. E aí o indivíduo vai agachar. Dá para entender esse movimento? Então, ó, veja que aí a gente está juntando levantamento de peso com agachamento. São duas coisas, né, juntas aí. Aí, claro, vai ter gente que vai exagerar nisso aqui, vai ter um monte. Mas não é porque o coach orientou, pelo contrário, o coach não manda ele exagerar nesse nível, evoluir gradativamente e, é, como é que se diz? A pessoa que não tem noção mesmo e exagera, não é culpa do CrossFit em si. Aqui é o kettlebell, essa bolinha, se você já viu, é uma bolinha pesada, né, que o paciente vai fazer uma elevação. Veja que na maioria dos movimentos ele precisa de um bom jogo de quadril, veja que ele vai levantar usando também força de quadril. Veja que tem um joguinho de quadril para frente. Dá para ver que tem um jogo de quadril para frente aqui, que ele joga o quadril para frente, ó, no movimento, aqui, ó, para frente. E aí depois ele só controla o movimento com o membro superior.
Então, por isso que é importante ter um bom alinhamento das articulações. Esse aqui é o famoso overhead squat, que é um movimento overhead, é quando eu estou com a barra acima da cabeça. Squat eu vou agachar. Então, agachar com a barra mantida acima da cabeça. Certo? Aí esse outro movimento já dentro do movimento ginástico, que é o pull-up, em que ele vai fazer uma barra aqui, ó. Veja o movimento. E alguém pode perguntar, mas eu, né, de vocês aí, eu não consigo fazer nenhum desses. Mas quando, né, eu vou iniciar o CrossFit, eu quero começar a treinar, mas não tenho aptidão para fazer nada disso. Você não vai começar fazendo esses mais difíceis, você vai começar fazendo movimentos básicos, o coach vai adaptar para você. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o CrossFit também pode se iniciar na fase de criança. Existem alguns treinamentos de CrossFit específicos para criança, chamado Cross Kids também. Idoso treina CrossFit, adulto, sedentário que inicia, só vai ser adequado o treino para ele. Esse aqui é o pistol, é um agachamento unilateral. Ó. Difícil, né? Isso. O que é que vocês acham? Mas, ó, meu atleta não consegue agachar completo. Aí, o que é que você vai trabalhar com ele? Vai botar uma caixa aqui, inicialmente um exemplo, para ele sentar sobre a caixa e levantar, como se fosse sentar numa cadeira. Ele já está fazendo o movimento. Então, tudo tem que ser ou pode ser adaptável para o cliente. Certo? Esse é o pistol. Aí, ó, push jack, vou ter uma explosão do membro superior acima da cabeça. Veja o movimento, ó. Mas a força não é só dos braços, veja que também tem uma certa força de quadril, de lombar, ó. Veja aqui também o tipo de movimento é completamente diferente dos exercícios da musculação, muda muito, né? Exercício da musculação. Alguns exercícios ginásticos também vão ser utilizados com argolas. Esse é o ring dip, tentar ficar na argola. Cada exercício com um grau de complexidade diferente, mas não quer dizer que você vai começar já fazendo tudo isso, tá? Existem os níveis diferentes, né, de pessoas.
Tô quase terminando, tá, pessoal? Vou só mais um pouquinho só, aí eu termino. E vou deixar a parte da intervenção mais para comentar na próxima aula. Aí, o que é que a galera acha que é o CrossFit? Acha que é isso aqui, ó. Você vai para a internet e vê esses caras fortões assim, ó. É um vídeo do CrossFit, da CrossFit Games, o campeonato mundial. Acontece lá nos Estados Unidos com os atletas melhores do mundo competindo no CrossFit. Mas aqui são atletas de alto nível, os melhores atletas, então é outro ambiente. Não é o idosinho que vai fazer CrossFit chegar nesse nível aqui. Completamente diferente. Então você vê pessoas muito fortes, mulheres levantando peso, e você acha, meu Deus, isso não dá pra mim. Você não precisa chegar nesse nível assim. Cada um vai adaptar. Olha aqui o magnésio, ó, que ela passa. Esse aqui, peraí, esse aqui que apareceu no vídeo agora. Esse é o Matthew Fraser. Esse é o campeão atual do CrossFit Games. Simplesmente já ganhou o CrossFit Games mais de 5 vezes. Esse cara é um monstro no CrossFit. De 2014 para cá, ganhou tudo que você pensar. E tem uma que vai aparecer quando aparecer o mostro, que é a principal campeã feminina. Essa aqui. Essa aqui. Opa, peraí. Ela mostra. Essa aqui é a principal campeã mulher. É a Clartin Tomen, se eu não me engano o nome. Ela é a atual campeã do CrossFit na categoria feminina. Esse tipo de pessoas são atletas de fato de CrossFit e levam o corpo no extremo. Então, podem ter lesões em algum momento? Claro, mas eles são atletas de alto nível. É diferente do idosinho que treina, do adulto que treina por saúde, é totalmente diferente. Mas a galera pensa que CrossFit é só isso aqui. Coisa que é legal no CrossFit, viu? O abraço dos amigos é a interação. Por mais que é competitivo, um colega torce pelo outro, pelo resultado. Isso é muito legal dentro do CrossFit. Imagina esses atletas em termos de competição, né, quando eles estão no momento da competição, que a fisioterapia vai atuar no recovery, que é o trabalho antes do treino, após a competição, durante a competição, né, fazendo os atendimentos pontuais, o quanto que esse atleta tem que estar focado, concentrado na prova que ele vai fazer. Tem provas tem etapas desses campeonatos que o atleta vai fazer 3, 4 eventos no mesmo dia. Tipo, ele faz um evento, né? Um round desse de manhã, outro no início da manhã, outro no final da manhã, de tarde. Tipo, tem etapas diferentes no mesmo dia. E o cara vai fazer um esforço muito grande, tipo, várias repetições aqui.
Então tem toda essa questão, né, que se cria do CrossFit. Mas veja, por exemplo, um atleta aqui, ó, competindo com uma botinha na perna, não deixou de se superar. E vejo o público aplaudindo ela aqui. Então, assim, é muito bonito ver as competições, a parte de autoliberação, vamos falar um pouquinho disso só, deixar a intervenção para sempre. Então, realmente, assim, se você escolhe, eu vou trabalhar com isso, é importante que você se envolva de fato mesmo com o atleta, ver todas as questões, inclusive biopsicossociais, né, as questões de estresse psicológico, não que você vai ser psicólogo, mas isso faz parte do processo do tratamento, para poder a gente falar de modalidade terapêutica. Vocês estão por aí ainda? Paloma, Keila e Júlia, todo mundo me escuta? Vou finalizar agora. Sim. Sim? Sim. E aí o que acontece? A partir disso, depois que eu tenho todo esse âmbito, eu vou pensar nos tratamentos. E aí a gente vai ter como estratégia terapêutica o recovery. O recovery até a gente comentou em outra aula, e aí não vou me deter a falar dele aqui, mas a gente sabe, né, que tem as diversas modalidades. Vou começar a falar um pouquinho hoje, vou já finalizar. E aí na semana que vem eu volto daqui, tipo, falando do tratamento mesmo. Mas aí vou ter diversas modalidades, como a bota hidropneumática, as banheiras, né, a de gelo, né, a crioimersão, a parte da bota, a eletroestimulação, liberação miofascial, tem diversos recursos para se utilizar, né? Os rolinhos de automobilização que os clientes podem fazer, né? Isso eu vou comentar com mais tranquilidade na outra aula. A parte da ventosa terapia, os atletas gostam muito, e aí você tem que pesar até que ponto você vai utilizar as principais evidências científicas, você vai seguir o que o atleta deseja receber, aí isso a gente comenta melhor na próxima, até entrar nos procedimentos. Aí daqui para frente vão ser fotos minhas fazendo a parte de mobilidade passiva, né, terapia manual, então se usa muito terapia manual, análise de movimento, né, biomecânica, alguns testes funcionais, aí eu comento na próxima aula, só para você ter uma ideia. Aí entra o trabalho da fisioterapia de fato, tanto preventivo, reabilitativo. Eu tive que, por exemplo, entrar para treinar o CrossFit para poder entender os movimentos, então eu fui fazer treino para poder saber como é o movimento, até que fui evoluindo, fui perdendo peso, inclusive também. Eu cheguei a perder 10 quilos já, desde que eu entrei, que na época que eu comecei, eu vinha do mestrado, eu tinha ganho, sei lá, eu tinha uma faixa de uns 70 e poucos quilos. Quando terminou o mestrado, eu estava com uns 90. Hoje eu estou com uns 80 por aí, 80 e pouco. Então perdi uns 10 quilos fazendo crossfit. Foi muito rápido também, essa perda de peso. Até que eu consegui evoluir nos exercícios ao ponto de conseguir colocar já 5 e 5 quilos, né? Peso melhor, fui perdendo mais peso, né? Perdendo barriga. E tem muito essa questão da integração e interação social no CrossFit. Isso é muito legal. Você treina, não treina sozinho. Geralmente as pessoas tentando ao máximo te ajudar também, te motivar, não desiste, vamos lá, tal. Isso é muito legal também, como integração no CrossFit. Esses aqui não são atletas, eles estão lá por saúde, então tem essa parte legal também, vira uma comunidade, vira um companheirismo. Essa galera aqui respira CrossFit, vive CrossFit e fala o dia todo disso. Entender esse movimento, né, essa elevação do peso, jogar, né, a bola na parede, e aí até entrar com outras condutas, que a gente vai comentar com mais calma e discutir isso na próxima aula. A parte de cinesioterapia, movimentos, a parte de avaliação, ventosa, e assim a gente vai comentar mais isso na próxima aula, certo? Tudo bem, pessoal, até aqui? E a gente parte da parte de modalidades terapêuticas, para poder continuar. Alguma dúvida disso que a gente explanou aqui em relação ao CrossFit? Alguma pergunta? E aí, claro, vamos falar da intervenção mais claramente, né? O que é que eu posso fazer na próxima aula, mas deu para entender aí. A Júlia que chegou depois, deu para acompanhar, como é que foi? Deu sim, Eduardo, para acompanhar. Beleza, então. Paloma, alguma pergunta? Keila, alguma pergunta? Não, professor. Foi tranquilo. Tudo tranquilo mesmo, de verdade. De verdade. Beleza, então.
E aí seria isso, né? A cada esporte. Hoje, falando do CrossFit, ainda vai ter aulas que a gente vai falar de outras modalidades, vôlei, basquete, as demandas de cada coisa. Então, o fisioterapeuta esportivo ele precisa entender a demanda do esporte que ele trabalha. Ah, eu trabalho com luta, tá? O que é que acontece na luta? Quais são os movimentos? O que é que o atleta faz? Quais são as regiões que tem mais lesões? É a partir disso montar tanto um programa preventivo e, se o atleta lesionar, fazer todo o processo reabilitativo com as condutas que vocês ouvem, né? E que aprendem durante a graduação, de eletroterapia, terapia manual, cinesioterapia. Todo recurso é bem-vindo desde que seja importante para o atleta receber. E aí isso a gente vai estar conversando com mais clareza na próxima aula. Hoje eu quis te dar um panorama geral do que é o CrossFit, talvez quebrar algum mito na sua cabeça ou não. E aí, a partir disso, você entender o contexto para poder falar do tratamento. Certo? Aí, lembrando, né, que a aula vai ficar gravada, eu vou mandar para vocês já já. E a atividade relacionada à prova, né, que alguém possa perguntar, a gente vai combinar mais para frente. Mais para frente eu vou passar algum tipo de atividade para vocês responderem, me reenviarem, que vai valer como essa nota final. Certo? Na disciplina. Como começou depois a disciplina, por isso que eu não vou fazer nada agora de prova, e vocês já devem estar cheios de prova também, de coisa, né? Não sei como é que está a cabecinha de vocês agora, mas deve estar cheio de correria aí. E aí a gente faz essa provinha, entre aspas, da atividade de vocês mais para frente, certo? Combinado? Tá certo, professor. Obrigada. Júlia também? Tá certo, professor. Então deixa eu pausar aqui o vídeo.